É urgente que o Brasil elimine o bolsonarismo. Urgente. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar para você de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na segunda-feira, 11 de julho, bem cedo, não são nem 6 horas da manhã ainda, Marcelo nem o sol nem nasceu, mas eu mal consegui dormir diante da notícia que ocorreu no dia 10 de julho, no domingo 10 de julho, do assassinato do guarda municipal de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, que era dirigente do PT daquela cidade, lá do interior do Paraná, pelo policial federal penal, Jorge Goiano, né? Pelo simples fato de Marcelo ser petista e Jorge Goiano, bolsonarista, invadiu a festa de aniversário do Marcelo, que completava 50 anos, que estava com família, com parentes, enfim, e o assassinou, né? O Marcelo era policial, né, guarda municipal, então tinha arma de fogo, reagiu, o assassino foi para o hospital, enfim, os pormenores do fato estão amplamente divulgados, estão no noticiário. Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você já leu, já viu, já ouviu, enfim, não vou entrar nesse mérito. O mérito é que esse caso mostra a urgência de o país derrotar o bolsonarismo, né? O bolsonarismo mata. Então, o povo brasileiro precisa matar o bolsonarismo. Matar o bolsonarismo significa devolver o bolsonarismo de volta para o lugar de onde ele veio. E isso não será um processo fácil, né? O primeiro passo, evidentemente, é a derrota eleitoral do candidato dessa coisa que a gente chama de bolsonarismo, que é Jair Bolsonaro. De preferência no primeiro turno, para dar uma vitória inconteste, acachapante, porque quando se ganha no primeiro turno se ganha de goleada, contra essa coisa que está aí. Então, é preciso começar o processo de devolução para as sombras, para a caverna, o buraco, de onde toda essa gente saiu, de onde todo esse ódio saiu, de volta para onde eles estavam, né? A gente precisa devolver eles. Não dá mais para a gente ter, no comando do país, figuras que fazem ode à violência a todo instante, né? Bolsonaro já em campanha falava em metralhar petistas, né? A estimulação de armas de fogo, né? O discurso de ódio, o grupo de WhatsApp bolsonarista só se fala em pegar em armas, em matar, e isso e aquilo, etc. E é esse tipo de coisa que a gente precisa eliminar, né? É violência contra os negros e negras, contra a população LGBTQIA+, contra pessoas de esquerda, enfim, é todo tipo de coisa, né, que a gente tem. Figuras, inclusive parlamentares, estaduais e federais, enfim, fazendo tiro ao alvo com a imagem do ex-presidente Lula, ou de quem quer que seja, né? Esse tipo de cultura, esse tipo de violência a gente precisa devolver de volta para onde ele estava. E assim como a sua saída também não foi instantânea, apesar de que para muita gente foi, mas não foi, né? Essa gente, essa coisa, começou a sair do armário, a colocar para fora esse tipo de sentimento que prejudica todos nós, sociedade, inclusive eles mesmos, os familiares dessa gente, né? Foi um processo que eles começaram a sair. Que começou lá atrás, é verdade, quando a imprensa grande impunha uma narrativa, né, constante de que corrupção política só havia de um lado do espectro político nacional ou em uma legenda. Quando você coloca falas dos órgãos de justiça, de polícia, o Ministério Público, o juiz, como verdades incontestes, né? Quando uma denúncia ou acusação se torna verdade de imediato na narrativa da imprensa, quando numa denúncia a única coisa que se tem de fato concreto é a denúncia em si, não o que está sendo denunciado, o que está sendo denunciado precisa ser provado,
e aí há todo o trâmite legal para que isso ocorra, né? Então há uma série de situações que foram construindo, dando vazão para esse sentimento odiento de parte da sociedade brasileira, do povo brasileiro. E aí a gente precisa ter claro isso, que isso precisa acabar. E o primeiro passo para acabar é derrotar Bolsonaro na eleição desse ano, de preferência no primeiro turno. E veja, não precisa ser bolsonarista para ser de direita. Isso não está dito em lugar nenhum. E isso não é assim. E não estava sendo assim, não vinha sendo assim há muito tempo, né? Por que eu digo há muito tempo e não desde sempre? Eu estou falando apenas do período do fim da ditadura civil-militar de 64. Não vinha sendo assim, né? É óbvio que gente que pensa como essa coisa que está agora aí nas ruas, que está chamando a atenção, que está chocando, que deixa uns com raiva, outros com medo, ou revoltados, enfim. É óbvio que chama atenção, mas essa coisa sempre teve por aí, só estava guardada no armário. Ela só veio saindo, né? Foi um processo de saída, de nascedouro, de volta à luz. E a gente precisa devolver esse povo para as sombras, para a caverna e para o buraco. E isso também se dará com o processo. É preciso dar um passo de cada vez. É preciso que todos aqueles que realmente defendem a democracia, que são de fato democratas, né, se unam em torno disso. E se unir em torno disso não significa concordar, no caso específico da eleição presidencial deste ano, concordar com toda a proposta, todas as bandeiras, todo o discurso do candidato Lula. E por que eu falo do Lula? Porque o Lula é o candidato, o único que está posto aí em condições de derrotar Bolsonaro na eleição desse ano, inclusive em primeiro turno. É ele que tem reunido o maior espectro de alianças em torno de si para derrotar Bolsonaro no primeiro turno. É o candidato Lula que simboliza o início do fim, o início da morte do bolsonarismo no Brasil, ou pelo menos o início da inanição do bolsonarismo no Brasil, né? Porque falar acabar é difícil, mas pelo menos deixá-los inanimados, né? E aí você não se precisa concordar com tudo que Lula diz, né? Eleger Lula e ir para a oposição ao Lula, a oposição civilizada, dentro do debate de ideias e tal. Criou-se essa falsa narrativa de polarização, e aí há gente dizendo que os dois lados, os espectros, todos os candidatos não. Só tem um lado que é extremista, só tem um lado com verborragia extremista, só tem um lado com retórica extremista, que é o lado bolsonarista. Só tem esse lado desse jeito, né? Todo bolsonarista, no sentido de apoiar o candidato Bolsonaro, é como esse tal Jorge Goiano? Não, não é também. E é com esse que a gente precisa conversar. É com esse que a gente precisa dialogar para tirar do lado de lá. Se ele não é como esse Jorge Goiano, se ele não usa a retórica da violência, se ele não subverte os textos religiosos, a questão da fé, para defender práticas de violência contra mulheres, contra negros, contra quem quer que seja, esse cara, essa figura, essa pessoa, ela pode ser conversada, dialogada. E é esse perfil de apoiador de Bolsonaro que a gente precisa dialogar e conversar e fazer ele entender que ele está numa barca furada, uma barca que vai prejudicar a ele mesmo, a família dele, os filhos dele, as esposas, os esposos, os pais, as mães, os irmãos, as irmãs, os primos. É esse, gente, ó, não dá. Existe um limite da civilidade. E isso a gente precisa concordar com tudo. Inventou-se essa falsa narrativa de polarização, voltando, mas eleições sempre são polarizadas no mundo inteiro. No mundo inteiro as eleições são polarizadas. Em 1989 a gente tinha dezenas de candidatos, 13 ou 15, né? Mas ela foi polarizando. E a partir de 94 todas tiveram, na prática, dois candidatos disputando a eleição. E nunca teve nada disso. Nunca teve ninguém do PSDB invadindo uma festa de aniversário de alguém do PT para matá-lo. E vice-versa. Nunca teve. Como teve agora em Foz do Iguaçu. Quantos mais Marcelos Arrudas vamos ter que ter? Né? Meses atrás, um sargento da Marinha matou o vizinho negro porque achava que era um ladrão. Né? Esse tipo de situação que a gente precisa parar com ela no Brasil. Parar com isso no Brasil. Ainda dá tempo da gente se livrar disso.
sem grandes traumas para o povo brasileiro. Ainda há tempo. E urge derrotar Bolsonaro na eleição desse ano. De preferência no primeiro turno, de preferência com um Congresso melhor do que esse, né? Um Congresso, no mínimo, mais civilizado do que o que a gente tem agora. No limite, todo aquela, enfim, eleito, eleita, que ascendeu a política de alguma maneira, né? Pelo menos visivelmente para a maioria da população, em 2018, por exemplo, tem que ser derrotado no pleito desse ano. Todos eles precisam ser derrotados no pleito desse ano, né? É óbvio que a construção dessa turma se deu antes. Alguns começaram até naquelas pataquadas lá de 2013. E aqui o debate não é sobre 2013. Se você acha que 2013 foi um grande movimento tal, e que em algum momento foi desviado, enfim, não é o debate de 2013. Mas surgiram ali. E vieram se construindo politicamente em cima dessa narrativa de ódio, né? Essa pseudo-retórica teocrática, essa retórica teocrática, militarista, violenta, essa confusão mental, ignorante, que está contaminando parte do nosso povo. Todos que saíram daquilo, de forma direta e indireta, precisam ser derrotados nessa eleição. Todos eles. Mesmo aquele cara que seja candidato a deputado estadual, para a reeleição ou não, né? Que seja candidato a deputado federal, governador, deputado federal, senador, todos precisam ser derrotados. Todos. Isso é óbvio que isso é muito difícil que ocorra, mas a gente precisa ter essa como meta, né? O bolsonarismo está matando o Brasil, né? Enquanto essência, enquanto povo, está matando, né? Matando a convivência e sociedade, e a gente precisa matar o bolsonarismo, né? E para que fique claro aqui, porque pode alguém pensar algum trecho do vídeo, eu não estou defendendo o mesmo que os bolsonaristas pretendem fazer, defendem fazer e fazem como esse Jorge fez. Eu falo politicamente, socialmente, né? E o primeiro passo para a gente fazer isso é derrotar Bolsonaro em outubro, de preferência no primeiro turno. Eu preciso disso, você precisa disso, mesmo que você não saiba, de repente você está vendo esse vídeo. Nossos irmãos, nossos primos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, o povo brasileiro precisa disso, né? O bolsonarismo, ele mata pela violência, pela forma direta, ele mata pela fome, ele mata pelo desemprego, ele mata pelo desalento, ele mata no emocional, ele mata pela autoestima do nosso povo. O bolsonarismo, ele mata de N formas. Então a gente precisa eliminar o que nos mata. A gente tem que fazer isso da forma mais difícil, na base do voto, né? Na base da mobilização, do argumento político, da discussão política. E repito, para encerrar esse vídeo, porque eu já estou me repetindo demais, o primeiro passo é em 2 de outubro, tirando o Bolsonaro, derrotando o Bolsonaro já em primeiro turno. Para derrotar Bolsonaro em primeiro turno, segundo as pesquisas, não sou eu que estou dizendo, e aí você também não precisa gostar do Lula, mas é o voto da necessidade, é eleger Lula presidente, e já em 2 de outubro. É mudar esse Congresso, o máximo que for possível mudar. E mudar não só troca de nome, não é só 6 por meia dúzia, trocar de perfil de parlamentares, perfil de deputados federais, perfil de senadores, e trocar o perfil das assembleias legislativas, dos governos estaduais, enfim. A gente precisa fazer o máximo possível da limpa geral do que tem de bolsonarista nas estruturas políticas, para a gente começar a descontaminar a sociedade, começar a descontaminar os ministérios públicos, começar a descontaminar o poder judiciário, as polícias civil, militar, todas elas que tiverem aí. Porque também não são todos os policiais, não são todos os promotores de justiça, não são todos os juízes que são bolsonaristas / lavajatistas. A Lava Jato é a expressão judicial do bolsonarismo. A gente precisa ter isso em mente. E aí, o primeiro passo que a gente começa a dar é em 2 de outubro, mas esse primeiro passo tem que ser firme. E a construção desse passo é agora, na pré-campanha e na campanha eleitoral, propriamente dita, que está em vias de começar. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça seu like nesse vídeo e inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, é de graça.
e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, no Telegram, porque assim você consegue, além de aumentar o alcance desse espaço, você traz mais gente para esse canal, né? Para se inscrever aqui no canal e estar aqui com a gente. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.